Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, certo? De Química. Espero que vocês gostem do tema que nós vamos trabalhar hoje a respeito dos oxissais, que é continuação, né? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de funções inorgânicas. Vocês percebem que cada vez mais nós estamos adentrando em conteúdos mais específicos em relação às nossas funções, tá bom? Pessoal, vale destacar a seguinte situação. Na nossa última aula, a gente conversou um pouquinho a respeito de óxidos e hidretos, tá bom? É importante ressaltar, pessoal, que os óxidos, né, recebem diversas classificações. Vocês puderam ver uma parte deles na videoaula anterior. Porém, aquelas não são as únicas classificações, ou melhor dizendo, grupos a quais os óxidos fazem parte. Eu tenho diversos tipos de grupos que os óxidos estão presentes nas composições das funções inorgânicas, tá bom? Como eu falei para vocês, as principais funções que nós temos são os ácidos, as bases, os sais, certo? Os óxidos e os hidretos. Mas, por exemplo, dentro do grupo dos óxidos, existem diversas outras filiações, como, por exemplo, os oxiânios e os oxissais que nós vamos estudar agora. Ou seja, cada vez mais nós estamos entrando em conteúdos mais específicos em relação às funções. Então, é super importante que vocês tenham um acompanhamento das aulas, todas elas em sequência. Eu sempre afirmo isso para vocês. Porque senão, se você pega a aula, por exemplo, dessa parte de oxissal, mas se você não viu a aula sobre óxido, se você não viu a aula sobre óxido básico, você não consegue, né, entender essa parte que nós estamos desenvolvendo, tá bom? Então, mais uma vez, se você ainda não assistiu a nossas aulas anteriores em relação às funções, assistam, tá bom? Para pegar na sequência de maneira correta. Então, pessoal, hoje é sobre os oxissais, tá bom? Vamos dar sequência a esse conteúdo de funções inorgânicas. Bom, gente, antes de falar sobre os oxissais, mais uma vez eu quero comentar com vocês a respeito da tabela de Inox, tá bom? A tabela de Inox, ela é primordial na hora que nós estamos falando de funções inorgânicas. Se nós não soubermos usar a tabelinha de cátions e ânions para determinar, para formar as substâncias, os compostos, a gente não consegue determinar, né, corretamente o tipo de função que nós estamos estudando, tá bom? Então, mais uma vez, vale ressaltar que existem alguns elementos químicos da tabela periódica que possuem os NOx fixos. Tantas vezes que eu já falei isso para vocês, eu quero que vocês fixem isso na cabeça, tá bom? É importante. Família 1A possui NOx fixo, é mais 1. Família 2A, mais 2. Hidrogênio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Esses são os principais, são os primordiais. Temos que saber todos eles, tá bom? Então, ó, vamos lá. Existem alguns NOx da tabela periódica, que são NOx definidos, certo? E dentre esses NOx definidos, nós temos os elementos químicos da família 1A, que possui NOx mais 1, família 2A, que possui o NOx mais 2. Temos também o hidrogênio, que tem o NOx mais 1, certo? Nós também temos o alumínio, que tem o NOx mais 3, beleza? Bom, nós temos a prata, que trabalha com mais 1. Esses são definidos. Ah, professor, e o cobre e o ferro? Esses não são definidos. Esses nós precisamos tomar cuidados. Então é por isso que nós precisamos ter conhecimento destas famílias. Senão a gente erra, tá bom? Esses aqui vocês perceberam são os positivos, mas nós também temos os ânions, né? Que são definidos também na tabela periódica. Família 7A. Todos os elementos químicos da família 7A têm o NOx menos 1, certo? O oxigênio tem o NOx menos 2. Esses são os principais. Agora, quem eu não descrevi aqui, cuidado, porque não tem o NOx fixo. Sempre bato na tecla de vocês com o ferro. O ferro é um desses elementos muito cobrado que pode trabalhar com dois NOx diferentes. Ele pode ser o mais 2 e ele pode ser o mais 3. O cobre também, ele pode ser o mais 2 e ele também pode ser o mais 3, tá bom? Então, todo cuidado é pouco com esses elementos químicos. Bom,
Professor, eu não sei, não consigo decorar. Tabela periódica, nós temos, tá bom? A tabelinha de cátions e ânions, que vocês podem consultar sempre que preciso, beleza? Porém, pessoal, é bom vocês saberem esses definidos, porque quando vocês estiverem fazendo uma provinha de vestibular, nenhum vestibular vai fornecer para vocês o NOx que esse elemento químico está trabalhando. Quando um vestibular pedir para vocês uma nomenclatura, descrever um nome, eles também não vão fornecer para vocês o NOx. Vocês vão ter que determinar através da fórmula que vocês estão enxergando. Então, é fundamental essa parte de montagem de NOx, tá bom? Então, mais uma vez, eu bati nessa tecla com vocês, para vocês verem a importância, o quanto eu valorizo essa tabelinha de NOx nas nossas aulas, tá bom? Bom, pessoal, a gente trabalhou um pouquinho a respeito da aula passada em relação aos óxidos, tá bom? Eu preciso que vocês se recordem de uns conceitos importantes aqui para a gente seguir com a matéria de hoje, que são os oxissais, tá bom? Lembra, o que era um óxido? Um óxido é todo composto binário, ou seja, é formado por dois elementos. Binário requer dois elementos, tá bom? Sendo que, obrigatoriamente, um deles tem que ser o oxigênio. Então, tem algumas regrinhas para o óxido. E além do mais, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo dessa dupla. Então, o óxido ele é um composto binário, ou seja, formado por dois elementos, onde necessariamente um deles obrigatoriamente tem que ser o oxigênio, certo? E o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, se você pegar a tabelinha de eletronegatividade, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo e por aí vai, tá bom? Nós temos uma tabelinha de eletronegatividade, todos os elementos químicos da tabela periódica têm uma eletronegatividade, só que os não metais, devido a eles terem mais elétrons na sua última camada e eles estarem mais próximos de completarem o seu octeto, eles possuem uma eletronegatividade superior aos metais, justamente por conta desse fato que eles estão mais próximos de completar o seu octeto, tá bom? Então você vai ver que se nós pegarmos a direção na tabela periódica, a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, excluindo os gases nobres que são estáveis, não querem nem ganhar e nem perder elétron, nós vamos chegar no flúor como elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E aí, para a direita e para cima, o segundo elemento mais eletronegativo, o oxigênio. Consequentemente, o nitrogênio e por aí vai, tá bom? Então, qualquer composto binário que nós tivermos, que tiver o oxigênio, será um óxido. Só não será se ele estiver com o flúor, porque, como em destaque, o flúor ganha na eletronegatividade para o oxigênio. E a definição de óxido é bem clara, tá bom? O oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Se não for, nada feito, descarta, tá bom? E aí é com o flúor. Qualquer outro elemento, qualquer outro composto binário, dá certo para termos um óxido. Bom, gente, comentei com vocês também um pouquinho das características dos óxidos, não é? Só que hoje eu iniciei a aula falando que estas não eram as únicas características. Eu posso ter um óxido ácido, um óxido básico, um óxido que eu chamo de anfótero, neutro, duplo. Nós vimos um pouco sobre os peróxidos e os superóxidos. Hoje nós vamos continuar estudando os óxidos, mas em grupos diferentes. Hoje nós vamos para os oxissais. Então, o óxido é um grupo muito complexo dentro das funções inorgânicas. Mas, por exemplo, nós vimos na aula anterior que um óxido ácido era quando o oxigênio se ligava ao não metal. Quando o oxigênio se liga ao não metal, nós formamos um oxiácido, certo? E esse oxiácido, quando reage com a água, forma um ácido. Nós vimos também que os óxidos básicos são aqueles em que o oxigênio está ligado diretamente a um metal, certo? E aí esse óxido básico, quando reage com a água, forma uma base. E aí nós vimos um óxido anfótero. O que é um óxido anfótero? É aquele tipo de óxido que ele se comporta tanto como um ácido quanto como uma base. Ele é indeciso, ele se comporta como os dois, ele ainda não sabe exatamente o que ele é, não é isso? Se você colocar um óxido anfótero com um ácido, ele vai se comportar como uma base e forma uma reação de neutralização. Se você colocar um óxido anfótero para reagir com uma base, ele já vai se comportar como um ácido e, mais uma vez, forma uma reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização, galera? Reação de neutralização é quando você coloca um ácido e uma base para reagir,
formam outra função inorgânica, que são os sais e água, que são óxidos também, tá bom? E aí nós também temos os óxidos neutros, os duplos, os peróxidos e os superóxidos. Atenção especial para os neutros, por quê? O neutro é diferente do anfótero. Enquanto o anfótero não sabe se ele é básico ou ácido, o neutro é aquele cara que já sabe. Ele não é nem ácido e ele não é nem básico, tá bom? Ele não reage em nenhum dos dois meios e nem se você colocar ele em água. E aí eu descrevi para vocês quais eram os óxidos anfóteros e quais eram os óxidos nêutrons que vocês tinham que tomar cuidado, que eles iam cobrar no vestibulares, tá bom? Nós temos os duplos, que pode ser ácido e básico ao mesmo tempo, e nós temos os peróxidos e os superóxidos. Os peróxidos são aqueles em que o oxigênio extraordinariamente assume um NOx-1, tendo em vista que o NOx do oxigênio é sempre -2, tá bom? Mas em alguns casos, principalmente aqui nos peróxidos, ele utiliza-se do NOx-1, que é para na continha, né, quando ele for, né, calcular o NOx na estrutura, ele alcance o NOx dele de -2, tá bom? Então, sempre que o oxigênio estiver com o NOx-1, nós temos um peróxido envolvido no sistema, beleza? E nós teremos um superóxido quando o oxigênio já trabalhar com o seu próprio -2 e quando ele estiver presente em grande quantidade na estrutura. Então, estruturas com 4 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, são estruturas que nós classificamos como superóxidos, beleza? Só que aí é que mora o perigo. Muita gente pensa que esse daqui são os únicos grupos dos óxidos, e não é. Os óxidos têm muito outros grupos em que nós enquadramos o oxigênio se ligando a um outro elemento químico, tá bom? Que nós podemos classificar. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Bom, gente, para identificar exatamente o que seria um grupo de um óxido, tá bom? Nós precisamos identificar a seguinte situação. Quando eu tenho um óxido, eu posso ter as seguintes situações. Eu posso ter um oxissal, eu posso ter um oxiânio, eu posso ter um oxiácido, eu posso ter um óxido básico, e fora aqueles outros grupos intermediários, que são os neutros, os anfóteros, os superóxidos, tá bom? E os peróxidos. E aí, o que, que eu preciso? Quando o oxigênio, ele está na estrutura ou não, eu posso ter um oxissal ou um oxiânio, tá bom? Então, por exemplo, se eu não tiver oxigênio na estrutura, eu chamo de oxissal. Mas aí você vai falar assim, professor, para ser um óxido não tem que ter o oxigênio? Só que essa daqui é uma classificação especial de um óxido, porque é um sal que é derivado de um óxido, só que ele é sem a presença do oxigênio. Já quando eu tenho um oxiânio, é um sal com a presença do oxigênio, só que é um ânion sobre a forma do oxigênio. Nós vamos descrever o que seria um oxissal, o que seria um oxiânio, para vocês entenderem, tá bom? Agora, quando eu tenho o oxigênio ligado a um certo elemento químico, se ele for um não metal, eu teria então um oxiácido. Já se ele for um metal, eu formo o que eu chamo de óxido básico, tá bom? Então, o grupo dos óxidos é um grupo muito mais complexo, não é? Então, não é simplesmente falar só que ele é óxido ácido, óxido básico. Existem muitas outras classificações que nós relacionamos com os óxidos. Bom, pessoal, nós vimos a seguinte situação. Eu posso separar em dois grandes grupos os óxidos para realizar a nomenclatura deles, certo? Então, por exemplo, um óxido básico é aquele em que o oxigênio se liga ao metal. E para fazer a nomenclatura desses óxidos é super tranquilo. A regra é, inicia com o óxido, que é menção ao tipo de função que nós estamos tendo, e representa o nome do metal. Simples assim. Porém, se for um metal que tem um NOx fixo, eu não preciso especificar a numeração. Que nem aqui, Na2O, tombamento de carga, mais uma vez tabelinha de NOx presente para montagem de fórmula, certo? Aqui eu teria o óxido, nome do metal, sódio. E esse 2, professor? Como o sódio ele tem NOx fixo, eu não preciso colocar um 2 aqui em número romano, não precisa. Porque quando for NOx fixo, é só colocar óxido mais o nome do metal. Agora, nesse caso aqui, ó, oxigênio e alumínio, é um óxido básico, então vai ficar óxido, nome do metal.
Alumínio também tem NOx fixo, é mais 3, então simplesmente fica óxido de alumínio. Agora, quando você pega o ferro, olha o ferro. O ferro pode formar dois tipos de óxidos diferentes. Depende do tipo de inox que ele está trabalhando. Nesse caso aqui, ele trabalha com o NOx mais 2. Então, como ele não tem o NOx definido, precisamos identificar qual é o tipo de inox. Nesse caso, ele já se assume como óxido de ferro, como aqui não houve tombamento de carga e o oxigênio é menos 2, então eles se anularam. Então, é porque o ferro estava trabalhando com mais 2. Então, é o óxido de ferro 2. Quando é o menor NOx, nós podemos aproximar também do oso. Então, pode ficar óxido ferroso, certo? Mas aí, ó, eu também tenho outro óxido que é feito com esse ferro também. Nesse caso aqui, ó, houve o tombamento de carga. Então, nitidamente, esse 3 pertencia ao ferro. Então, fica mais fácil até de identificar. Nesse caso, trabalhamos com ferro 3. Então, fica óxido de ferro 3, tá bom? Entre o 2 e o 3 é o maior NOx, não é? Quando é o maior NOx, nós nos aproximamos do íquo. Então, fica óxido de óxido férrico, enquanto esse ficaria óxido ferroso. Tá bom? Então a nomenclatura deles é super fácil. Como a gente está estudando óxido, é importante, mais uma vez, a gente frisar a nomenclatura dos óxidos, tá bom? Agora, nós temos os óxidos ácidos, pessoal. O que seria um óxido ácido? É quando o oxigênio está ligado diretamente a um metal. A um metal não, perdão, a um não metal, certo? Então pode ser carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre. Tem que ser um não metal para formar um oxiácido. E todo cuidado é pouco com os oxiácidos, que são os óxidos responsáveis por reagir com a água em forma de vapor e formar água ácida que cai sobre a forma de chuva, onde nós teríamos então a chuva ácida. Todo cuidado é pouco aqui, tá bom? Então, ó, como que ficaria a nomenclatura dos oxiácidos? Coisa mais fácil do mundo. Só que aí eu preciso identificar os que eu chamo de prefixos, certo? Quais são os prefixos? As quantidades de oxigênio e da parte do não metal que também está ligado. Quando eu tenho 1, é mono. Quando eu tenho 2, é di. Quando eu tenho 3, é tri. Quando eu tenho 4, é tetra. Quando eu tenho 5, é pent. E assim por diante. Vocês têm a tabelinha, né, em relação a esses prefixos. Então, por exemplo, aqui não são 2 oxigênios, então fica dióxido mais o nome do não metal, no caso é o carbono, dióxido de carbono. O mono, galera, porque quando é 1, sempre é opcional representar ou não. Então poderia ficar monocarbono ou simplesmente carbono, como eu deixei aqui, tá bom? Mas eu coloquei para vocês verem que é opcional, pode aparecer ou não. Agora, quando for mais de 1, eu sou obrigado a colocar, não é mais opcional. Agora aqui, ó, é tudo 1 e 1. Então pode ficar monóxido de monocarbono ou simplesmente carbono. Agora aqui, ó, 2 e 1. Então aqui não é opcional, que eu tenho que colocar o 2. O prefixo para o 2 é o di. Então, ó, dióxido de enxofre, tá bom? Esse aqui é o elemento químico enxofre. Nesse caso aqui, ó, 3 e 1. Não é opcional aqui, não é? Então, ó, trióxido de enxofre. Então, a nomenclatura, né, nos dois casos, é super tranquilo da gente desenvolver. Bom, e lembra que eu falei também? Os oxiácidos são aqueles onde eu tenho o oxigênio ligado a um não metal. E aí, por que eu chamo de oxiácido? É só pelo fato do oxigênio estar ligado a um não metal? Claro que não. Ele recebe esse nome porque quando você reage um oxiácido com a água, ele forma o ácido daquele não metal. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho o trióxido de enxofre. É um óxido ácido, porque o enxofre é um não metal. O oxigênio ligado ao não metal tem um oxiácido. Quando eu reajo ele com a água, só você fazer uma reação de adição. Fica 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Um enxofre, um enxofre. 3 oxigênios com mais um dá 4. Então tem 4 oxigênios. Então formou o H2SO4. Formou o ácido de enxofre. O ácido de enxofre mais comum que nós temos é o sulfúrico. Mas também poderia formar o sulfuroso, dependendo da quantidade de oxigênios. Se fosse o SO2, ia formar o ácido sulfuroso. Mas, enfim, forma sempre o ácido correspondente à parte do não metal. Nesse caso, é o enxofre, tá bom? Então, é por isso que nós chamamos de óxido ácido. E lembra que eu falei para vocês? Um oxiácido, ele se comporta como um ácido, óbvio. Se eu colocar ele para reagir com uma base, ácido com base, reação de neutralização. Sempre forma um sal, que é uma outra função que nós já estudamos e vamos rever algumas coisas aqui hoje, e água. Tá vendo? Então, ó, quando você pega um óxido, né,
que reage com uma base, desde que seja um óxido ácido, se ele reagir com uma base, ele vai formar sal e água. Tá vendo aqui, ó, óxido básico, trióxido de enxofre, reagiu com a base hidróxido de sódio, certo? Olha o que ele formou, sulfato de sódio, que é um oxissal, é um sal oxigenado, então um oxissal isso daqui, tá vendo? Mais água. Então é por isso que eles recebem os nomes de oxiácidos. Bom, eu também tenho o que eu chamo de óxido básico, que é o inverso do oxiácido, claro. Um óxido básico não é só porque se liga a um metal oxigênio, é porque quando eu reajo com a água, eu formo uma base. Então, por exemplo, aqui, ó, óxido de cálcio é um óxido básico. Reagir com a água, formou a base do metal. A base do metal cálcio é o hidróxido de cálcio, tá bom? Ou então, óxido básico, óbvio, se comporta como uma base. Se eu colocar ele para reagir em meio ácido, base com ácido, neutralização. Logo, eu formarei um sal e uma água. Então, olha só aqui, ó, o que eu tenho. Óxido de magnésio, isso aqui é uma base. Coloquei para reagir com ácido, HCl. Base com ácido forma sal, ó, cloreto de magnésio mais água. Esse daqui já não é um oxissal. Esse daqui é simplesmente um sal. Por quê? Se fosse um oxissal, teria que ter o oxigênio. Aqui não tem oxigênio, então é simplesmente um sal. Então as funções elas vão combinando-se umas com as outras para a gente determinar todos os compostos químicos. Bom, galera, chegamos nos oxiânios. O que seria um oxiânio, galera? Um oxiânio é quando eu tenho um ânion que seja oxigenado. E esse ânion oxigenado, ele é derivado de um oxiácido. Então, olha as coisas se relacionando. Lembra a classificação dos ácidos? Eu tenho dois grupos de ácidos. Eu tenho os hidrácidos, que são os ácidos que não contêm oxigênio, e eu tenho os oxiácidos, que são os ácidos que contêm oxigênio. Um oxiânio é um ânion, carga negativa, que tem oxigênio. E só é possível obter o oxiânio de um oxiácido. Então, não é possível você obter um oxiânio de uma base, de um sal mesmo, certo? Ou de um hidrácido. Só é possível obter um oxiânio de um oxiácido, igual os exemplos que nós temos aqui, que são ácidos com presença de oxigênio, tá bom? Então, o que acontece? Vamos descrever o processo de ionização. O que é ionizar? Todo ácido sofre o processo de ionização, que é quando eu adiciono água, e aí ó, a água ela vem e quebra essa ligação, formando íons que antes eu não tinha. Eu tenho dois tipos de íons, eu tenho os positivos e tenho os negativos, é o que ele vai formar. Bom, o primeiro, que é o hidrogênio, sempre sai positivo. Como aqui eu tenho dois hidrogênios, então vai formar o 2H+, certo? Como está em água, eu vou falar que é aquoso, mais todo o restante que sobra, que é o SO4, certo? SO4 aquoso, e ele sai negativo. Então, ó, só que tem um problema, faz o balanceamento de cargas. Quando você colocou um 2 aqui, é como se você tivesse ficado com dois positivos. Então, você precisa de duas carguinhas negativas. Só que você não pode colocar um 2 na frente do SO4, porque lá você só tem um SO4. Então, aqui é só para arrumar a carguinha. Beleza, fez o balanceamento. Só que aí o que acontece? Esse daqui não é um ânion? É, tá negativo. E não é um ânion que tem oxigênio? Legal, então ele é um oxiânion. Tá bom? Então, o oxiânio nós obtemos através dos oxiácidos. Olha o outro exemplo aqui, ó. Faz o processo de ionização, que é a adição em água. Depois o primeiro elemento químico aqui, ó, quebra, ioniza. O hidrogênio ele ioniza, é mais fácil da gente arrancar da estrutura. Só que aqui eu tenho 3 hidrogênios, então forma 3H+. Está em água, então é aquoso, mais todo o restante que sobrou. Sobrou quem? O PO4. Então vai ficar PO4 menos. Galera, se tem 3 positivos aqui, então 3 negativos aqui para consertar essas carguinhas, certo? É um ânion, tá, negativo, que contém oxigênio. É um oxiânion isso daqui. Então, é um grupo derivado do oxigênio que nós estamos estudando. Faz parte dos óxidos que nós estamos vendo. Tá bom? E agora esse daqui, ó, que é o ácido um pouco mais simples, não é? Colocamos em água, fazemos o processo de ionização, quebramos, só tem um hidrogênio para liberar, liberou o H+, certo? Mais todo o restante que restou, que sobrou, que é o NO3, certo? NO3 aquoso, só que ele não sai positivo, ele sai negativo, tá bom? É um ânion, é oxigenado, portanto, é um oxiânio. Então, galerinha, finalizando esse conceito, o que é um oxiânio?
É um ânion oxigenado. E nós obtemos os oxiânions através dos oxiácidos, dos ácidos que contêm oxigênio, tá bom? Bom, agora nós vamos chegar no próximo grupo. Qual é o próximo grupo que nós vamos estudar agora? Os oxissais, galera. O que seria um oxissal? Primeiro, né? Vamos entender o que é um sal. Lembra que eu falei o que era um sal? Sal são compostos iônicos, ou seja, formados por um cátion que seja diferente do H+, e um ânion que seja diferente do H-. Porque H+ caracteriza um ácido, o H- caracteriza uma base, beleza? Só que o oxissal, por ser um composto iônico, ele é formado por um metal com não metal. Essa é a base de um sal. E aí, o que seria, né, um oxissal? Nós temos que entender que muitas substâncias, por exemplo, como o cloreto de magnésio, que é esse daqui, ó, tá vendo? É um sal. Magnésio é positivo, cloro é negativo, metal com não metal formam um sal. E o brometo de potássio ó, também é um sal, porque é um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Metal com não metal, ligação iônica, é um sal. Só que aí, por exemplo, olha esse daqui, ó, CaCO3, tá vendo? Isso daqui é um sal. Só que é um sal com a presença de oxigênio. É o carbonato de cálcio. Cálcio é positivo, CO3 é negativo. Então, esse aqui é um oxissal. É um sal com a presença de oxigênio. Então, aqui nós temos um oxissal e aqui nós temos sais normais, tá bom? Então, ó, esse daqui é simplesmente um sal, esse aqui é um sal, esse aqui também é um sal. São os famosos sais binários. Sempre que você tem sal formado por dois elementos, é um sal binário e ele não tem oxigênio. Agora, sempre que você tem um sal ternário, você tem a presença do oxigênio, tá vendo? Metal com não metal, metal com não metal, metal com uma parte não metálica. Então aqui você tem um sal, mas não é um sal que contém oxigênio, então é um oxissal, tá bom? E todos os oxissais são ternários, compostos por três elementos químicos. Bom, pessoal, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos entender a nomenclatura desses oxissais, tá bom? Que é o foco da nossa aula de hoje. Os oxissais, para a gente fazer a nomenclatura, realizar a nomenclatura, nós precisamos entender que ele é parecido com a parte dos oxiânios, que nós já estudamos. Nós dependemos do nome que nós fornecemos para o oxiácido, e aí no oxiânio eu mudo a terminação. A gente fez essa nomenclatura para o oxiânio. A mesma coisa nós vamos aplicar para os oxissais. Então lembra, quando eu tinha um ácido que ele era perico, no oxiânio ele ficava perato. Então você muda essa terminação. Se é ico, passa a ser ato. O per com per permanece o mesmo. Agora, ó, ico, se lá no ácido ele é ico, no oxiânio ele passa a ser ato. Então você faz a terminação, você muda, altera, tá bom? Se no ácido ele era oso, no oxiânio ou no oxissal, ele passa a ser ito, tá bom? E se no ácido ele era hipooso, no oxiânio ele passa a ser hipoito, tá bom? Então, ico vira ato, oso vira ito, tá bom? Aí você só tem que tomar cuidado porque tem o perico e tem o hipooso. Mas, ó, ico vira ato, oso vira ito. Então, por exemplo, olha só, HClO4. Olha como que é o nome, ácido perclórico, não é? Então eu vou pegar a caneta, só para a gente relembrar alguns conceitos aqui. Se esse daqui é o ácido hiperclórico, como que ficaria o nome do oxissal dele? Que é isso daqui, ó, tá vendo? O oxissal dele, ó, se ele era o perclórico, certo? Então passa a ser o perato. Então, nesse caso aqui, ó, o ClO4 passa a ser o quê? O perclorato. Passa a ser o perclorato. Fez a terminação, mudou. Agora, ó, eu vou pegar mais um aqui, ó. Esse caso aqui, ó, HClO3. Esse aqui é o ácido clórico. Qual que é a terminação dele? Ico. Quando a terminação é só ico, no oxiânio ele passa a ser ato, não é? Então, ao invés de ser clórico, ele passa a ser quem? O clorato. Então, olha só, o ClO3, ele passa a ser o oxiânio clorato. Olha a terminação de ico passou a ser ato, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui para a gente passar para o próximo slide sem dúvida nenhuma. Então, olha só, deixa eu passar a borracha aqui. Beleza? Aí, tá bom.
aqui, fechou. Agora, ó, deixa eu pegar a caneta, beleza? Aí, esse caso aqui, ó, HClO2, tá vendo? HClO2, nós temos o ácido cloroso. Olha a terminação, oso. Se é oso, passa a ser ito, tá vendo? Então, essa parte aqui, ó, que é a parte do oxiânio, não vai ser mais cloroso, ele vai ser o clorito, tá bom? Então, ó, o C... Opa, deixa eu apagar aqui, ó. O ClO2, borracha, legal, agora vamos lá. Então, olha só, o ClO2, certo? Que ele é o oxiânio, ao invés de ser cloroso, ele vai ter que ser ito, ele vai ser o clorito, clorito, olha a terminação, de oso passou a ser ito, tá bom? E esse último caso aqui agora, galera, nós teríamos o ácido hipocloroso, tá bom? Se ele é o ácido hipocloroso, então ele passa a ser o hipoito, certo? Então, ó, quando é hipooso, passa a ser hipoito. Então, essa parte aqui, ó, que é o ClO, que era o cloroso, passa a ser o hipoclorito, tá bom? Então, essas aqui são as terminações que nós precisamos para os oxissais. Bom, como eu falei para vocês, no oxiânio, a gente vai aplicar, no oxissal, nós vamos aplicar a mesma regra do oxiânio, tá bom? Então, olha só aqui que nós temos. Eu peguei a tabelinha que nós estávamos lá no slide anterior, tá bom? Onde nós tínhamos no oxiácido, se é per-ico, no oxiânio passa a ser per-ato. Se era só ico, então passa a ser ato. Se era só oso, passa a ser ito, tá bom? E aqui, ó, se é hipooso, passa a ser hipoito, tá bom? Ou seja, se é ico, vira ato, se é oso, vira ito. Só tem que tomar com perico e com hipooso, tá bom? Então, ó, nesse caso, K2SO4. A parte do oxiânio é que muda, tá vendo? Então, olha só, esse oxiânio aqui, ó, SO4, ele é derivado do ácido sulfúrico, H2SO4. Se ele é derivado do ácido sulfúrico, ó, quando no ácido terminava com ico, no oxiânio ou no oxissal, certo? Tem que terminar com ato. Então, se ele era o ácido sulfúrico, termina com ato. Então, vai ficar o sulfato de potásio. Esse daqui, ó, ele era o ácido fosfórico. O PO4 é do H3PO4. Então, ele é o ácido fosfórico. Ácido fosfórico termina com ico. Agora, aqui no oxissal vai ter que terminar com ato. Então, ele passa a ser o fosfato. Olha a terminação. Beleza? Então, olha aqui, ó, esse daqui, ó, Na2SO3. O SO3, ele vem do ácido H2SO3. E H2SO3 é ácido sulfuroso. Então, ó, se ele é o ácido sulfuroso, se ele terminava com oso, então ele vai ter que terminar com o quê? Com ito. Então, ele passa a ser o sulfito de sódio, tá bom? Agora, olha esse aqui, ó, Na2SO4. Galera, não tenha dúvida, SO4 é do ácido sulfúrico, H2SO4, tá bom? Se era ácido sulfúrico, terminava com ico. Então, no oxissal vai terminar com ato. Então, ele passa a ser o sulfato de sódio, beleza? Ó, esse aqui, ó, CaCO3, tá bom? CaCO3, esse daqui era do ácido carbônico, H2CO3. Ácido carbônico, se era ico, então vai ter que ser agora ato, não é? Então, ele vira o carbonato. Então, esse aqui, ó, vira o carbonato de cálcio, tá bom? Agora, esse daqui, ó, esse daqui muita gente confunde. ClO. O ClO, ele era do ácido HClO2, tá vendo? HClO. Então, pessoal, o nome dele, ele era o ácido hipocloroso, tá bom? Se ele era o ácido hipocloroso, então agora ele vai ter que ser o hipoito, certo? Então, agora ele é o hipoclorito de magnésio. NO3. NO3 é do ácido HNO3, que é o ácido nítrico. Se ele era ico, certo? Agora ele tem que ser ato. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai virar o nitrato, tá vendo? Só que, galera, olha a ideia. O ferro não tem inox indefinido, o ferro pode trabalhar com mais 2 ou mais 3, não é? Então, ó, aqui houve o tombamento de carga, então isso significa que esse ferro ele trabalhava com mais 2. Então, aqui virou nitrato de ferro 2, ou podia ser o nitrato ferroso, tá bom? Aqui, ó, o ferro estava trabalhando com o inox mais 3, então aqui já virou o nitrato de ferro 3, ou simplesmente poderia ser o nitrato férrico, tá bom? Então, essa é a nomenclatura dos oxissais.
elas são derivadas do oxiânion que nós já tínhamos treinado, beleza? E a apostila número 3 agora está cobrando da gente essa parte de oxissal. Então, se você pegou bem o conteúdo de oxiânion, certo? Você vai tirar isso aqui de letra. Se você não tinha pego, por isso que eu fiz essa pequena revisão, que era para a gente conseguir chegar aqui no oxissal preparado para fazer a nomenclatura, tá bom? Então, tudo está derivando do oxiânion, que por sua vez deriva dos oxiácidos. A nomenclatura dos oxiácidos, desde a primeira aula que eu tive com vocês, eu falei o quanto ela era importante, tá bom? Bom, gente, a apostila também trouxe, eu achei super interessante, a aplicação dos oxissais. Então, ó, olha esse oxissal aqui, ó, ele é o carbonato de cálcio. Ele era, né, essa parte aqui, ó, esse oxiano, ele era do ácido carbônico. Ico passa a ser ato, então virou carbonato de cálcio, tá vendo? O carbonato de cálcio, ele é muito empregado. E eu vi que tem alguns exercícios que pedem para vocês relacionarem essa parte aqui, né, das aplicações dos oxiânios. O carbonato de cálcio, por exemplo, ele pode ser aplicado no mármore, tá vendo? Para fazer essas estruturas lindas, não é? Ele pode ser usado no calcário, que também serve para fazer, né, essas estatuetas, essas estátuas, entre outros monumentos. E o que pouca gente sabe é que nós encontramos o carbonato de cálcio também na casca do ovo, tá bom? E essa casca do ovo aqui, além de carbonato de cálcio, é muito interessante que ela também tem outros nutrientes que servem até como fertilizantes naturais que vocês podem colocar na terra, certo? Para fornecer nutrientes para essa terra para um plantio, tá bom? Então, o carbonato de cálcio é com certeza um dos oxissais, certo? Mais utilizados aí para a fabricação e obtenção de alguns materiais químicos. Bom, continuando, né, nessa parte de aplicação dos oxissais, vamos agora ao próximo, ó, sulfato de cálcio. Galera, SO4 só pode ser, né, poderia pertencer ao ácido sulfúrico. Se era ico, passa a ser ato. Então aqui ele virou sulfato de cálcio, porque antes ele era ácido sulfúrico, beleza? Vem desse oxiácido. O sulfato de cálcio, ele é muito utilizado. Onde? Na escola, pessoal, ó, na forma de giz, tá vendo? O giz tem sulfato de cálcio, tem alguns que também tem carbonato de cálcio, tá bom? Muitos giz também vêm de carbonato de cálcio. Vai mudar um pouquinho aí na questão da rigidez, né? Se pode ser um giz um pouco mais resistente ou menos resistente, se um é de carbonato ou se outro é sulfato de cálcio. O que interessa aqui é que são feitos de oxissais, tá bom? São sais que possuem oxigênio. Nós também temos o gesso, né? Gesso, pouco relacionado, não é? Quando a pessoa, infelizmente, fratura algum membro, perna, né, o braço, e aí precisa engessar, toda essa parte aqui é de sulfato de cálcio, tá bom? E interessante, né, que aqui ele fica muito rígido, aqui ele não é tão rígido assim. Então, depende da quantidade, da concentração, do que eles adicionaram a mais para conseguir chegar, né, em toda essa rigidez que tem de diferente de um para o outro, né? Tudo depende da proporção que eles utilizaram para chegar nessas constituições diferentes. Mas a base, tanto do giz quanto do gesso, é desse oxissal aqui, o sulfato de cálcio, tá bom? E galera, mais uma aplicação aqui dos oxissais, tá bom? Um aí nesses desinfetantes, nessas águas sanitárias, que é o hipoclorito de sódio, tá bom? Ele é um oxissal super, hiper, mega utilizado, né? É a base do hipoclorito de sódio, que é muito comercializado, só que ele é comercializado como água sanitária ou como cândida, não é? E nós também temos um aí que é muito famoso, que é o bicarbonato de sódio, que é um composto aí, por exemplo, presente no fermento. O fermento químico, por exemplo, ele tem bicarbonato de sódio. E aí tem diversas aplicações, não é? E é um oxissal, ele é um oxissal bem grande aí, ó, para falar a verdade, ele tem até 4 elementos químicos, mas não deixa de ser o oxissal, porque você tem uma parte metálica e uma parte não metálica. Esse oxissal, ele é proveniente de uma reação parcial de neutralização. Isso significa que o oxiácido não reagiu completamente com uma certa base que ele estava reagindo, pode ser entre ácido carbônico e hidróxido de sódio, e aí acaba formando o bicarbonato de sódio. Para agora, nós precisamos saber que isso daqui, ele é um oxissal, tá bom? Ele é um oxissal que é derivado de uma reação de neutralização parcial, bom, mas ele é a fórmula que nós encontramos aí na
a obtenção do bicarbonato de sódio, que está presente nos fermentos, tá bom? Galera, eu encerro essa aula por aqui, com essa etapa iniciada aí do livro 3, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem, não fiquem com dúvida, não se acanhem, qualquer parte que vocês não tenham entendido, vocês podem entrar em contato comigo, que eu terei o maior prazer em responder e ajudá-los, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, galera.